Dirigir e falar no celular é infração de trânsito porque aumenta as chances de provocar um acidente, mesmo quando o aparelho está ligado no Viva Voz. Pesquisadora da Unesp em Bauru faz simulações com motoristas e conclui que os perigos de uma colisão são reais nas duas situações. No estúdio, a gente conversa com o coordenador do Observatório de Educação e Direitos Humanos da Unesp em Bauru, o professor Clodoaldo Cardoso. Ele repercute o assassinato da vereadora do PSOL do Rio de Janeiro, Marielle Franco. Unesp Notícias desta segunda-feira, 19 de março, começa agora. Boa tarde. Dirigir falando ao celular no modo Viva Voz traz os mesmos riscos de acidente que usar o aparelho da forma convencional. É o que concluiu uma pesquisadora do Laboratório de Informação, Visão e Ação da Unesp em Bauru. Celular e trânsito. Será que essa dupla combina? De forma alguma, nunca. O senhor usa celular no trânsito? Nem tá no meu bolso desligado. Tocar o celular agora da senhora, o que a senhora faz? Eu deixo quieto e não atendo. Você usa o celular no trânsito? Às vezes escapa, né? Mas não pode, né? E como escapa? Em poucas horas, a nossa equipe flagrou vários maus exemplos em ruas e avenidas de Bauru. Esse motorista estava em uma ligação quando parou no cruzamento com a Avenida Rodrigues Alves. Mesmo com o veículo em movimento, ele continuou dirigindo só com uma mão. Falar ou digitar enquanto dirige é uma infração gravíssima, punida com 7 pontos na carteira e multa de R$ 293. A Endurb, empresa municipal que gerencia o trânsito em Bauru, está de olho nessa realidade. Até dezembro de 2017, foram aplicadas 8.300 multas envolvendo o uso de celular na direção. Um pouco menos que em 2016, quando foram cerca de 8.900 infrações. Para aqueles que não conseguem ficar longe do celular, uma alternativa bastante utilizada é o Viva Voz, seja do próprio aparelho ou de sistemas ligados ao rádio do carro. A principal vantagem é que as mãos ficam livres e no lugar certo, no volante. Mas será que o procedimento é seguro? A resposta é não. E para provar, nós viemos até o Lívia, o Laboratório de Informação, Visão e Ação da Unesp em Bauru. A Betânia fez uma pesquisa e colocou voluntários nesse simulador de trânsito. Eles tinham uma tarefa tripla. Em primeiro lugar, dirigir normalmente. Depois, dirigir com o celular nas mãos. E, em terceiro lugar, utilizar o aparelho no modo Viva Voz. Os testes foram feitos em janeiro do ano passado, com 20 participantes. Metade deles eram motoristas novos e a outra representava condutores experientes. Tema do mestrado da Betânia, a ideia era avaliar se o uso do celular nas mãos ou no modo Viva Voz distraía os motoristas. Para isso, eles usavam o Eye Tracker, esse capacete que mapeia o caminho do olhar. Enquanto dirigiam, os voluntários atendiam uma ligação dos 2 jeitos diferentes e respondiam perguntas simples, como o endereço de casa ou a comida preferida. Em princípio, a nossa hipótese seria que, no caso, o celular, conversar no celular com o modo Viva Voz seria menos prejudicial para a atenção, né? Causaria menos demanda atencional para o motorista do que propriamente dirigir segurando o celular na mão. Então, a gente tinha essa hipótese, né? Só que no final do estudo, essa hipótese foi revogada. A pesquisa avaliou o campo de visão do voluntário, o movimento da cabeça e dos olhos e as fixações, tempo necessário para o cérebro processar uma informação visual. A gente detectou que, com a tarefa dupla de falar ao celular, tanto no Viva Voz quanto no segurando na mão, a gente tem sim uma dispersão um pouco mais do olhar, mais fixações, com menos duração e também mais movimentação de cabeça, mais instabilidade postural nessa dupla tarefa. E tudo isso indica uma falta de atenção, uma falta de foco para a tarefa de dirigir. O nível de atenção na pista também foi calculado. Com o foco somente na direção, a taxa média era de 84% do tempo. O número caiu para 80% com a mão ocupada e para 79% com o Viva Voz acionado. O restante das porcentagens é o tempo em que a atenção foi desviada,
e o motorista olhou para pontos fora do para-brisa. O ser humano ele tende a achar que ele pode fazer muitas tarefas ao mesmo tempo, né? Mas a literatura traz para a gente que a gente pode fazer uma tarefa com um processamento mental e outras tarefas automatizadas. Só que o ato de dirigir, a gente muitas vezes pratica automatizadamente, mas a gente tem que estar atento para essas intempéries que acontecem na pista, né? Quer dizer, de repente pode acontecer de alguém atravessar a rua, né? Um carro atravessar na sua frente. Então, não é uma tarefa que ela é totalmente automatizada. Eu tenho que estar com o meu cognitivo, com a minha atenção voltada totalmente para essa tarefa. Segundo o coordenador do laboratório da Unesp, o estudo traz descobertas e conhecimentos que podem diminuir os riscos da relação entre o homem e as tecnologias. Se ninguém investigar, como é que você sabe qual que é o limite de tempo que você pode olhar fora da tela, na tela, ouvir, responder com qualidade? Quer dizer, a percepção e a cognição estão interagindo, né, para gerar a minimização do risco, etc. Mas se ninguém investigar, como é que a gente sabe desses limites? Então a gente vai no borderline, no limite dessa interação, para saber até onde a gente poderia dar indicativos sólidos do ponto de vista científico, até onde a gente poderia expandir, né, as possibilidades do equipamento, do automóvel e manter a segurança, evidentemente. A partir dessa terça-feira, que é quando começa o outono, há previsão de chuvas em todo o estado, principalmente na região de Bauru aqui. Essa chuva é prevista de terça e quarta-feira. A partir de quinta-feira vai dar uma aliviada nas temperaturas, porque teremos uma terça-feira e uma quarta-feira com temperatura em torno de 34 graus aqui na região. Aí, com a chegada da chuva, principalmente na quarta-feira, essas temperaturas vão dar uma amenizada, vão ficar em torno de 30 graus, né? Mas bem cedo em torno de 20 graus e 19, entre 19 e 20 graus. E esta é a tendência do tempo até sexta-feira. Terça-feira de calor intenso e possibilidade de pancada de chuvas, principalmente à tarde. Agora a umidade do ar está em 51%. Os ventos sopram a 10 km por hora. Hoje os termômetros foram dos 22 aos 34 graus. Amanhã deve variar entre 24 e 35 graus. O assassinato de Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro, gerou inúmeras manifestações na semana passada. Ativista engajada em causas sociais, ela entrou para uma estatística que coloca o Brasil como o país das Américas mais perigoso para defensores de direitos humanos. Para comentar esse caso, nós recebemos no estúdio o professor da Unesp, Clodoaldo Cardoso, coordenador do Observatório de Educação e Direitos Humanos da Unesp em Bauru. Professor, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço mais uma vez o convite para estar aqui falando na TV Unesp. Professor, o assassinato da Marielle, infelizmente é só mais um grupo bastante grande, mas a situação dela ganhou bastante repercussão. Que características esse contexto da Marielle lá no Rio de Janeiro trouxe à tona que fez com que esse caso tivesse essa repercussão, professor? Então, você falou bem, não é um caso isolado. Nós temos no Brasil um registro trágico de mais de 180 mortes de ativistas de direitos humanos nos últimos 2 anos. 2 anos, 180 mortes. Assassinatos. E o dela deu uma repercussão especial pelo fato de ser no coração do Rio de Janeiro, uma parlamentar, uma ativista de direitos humanos, que num ano eleitoral e no momento que esse estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, está passando por uma intervenção de segurança. Então, todo esse conjunto, a dimensão parlamentar, o ativismo dela e essa conjuntura, deu, e outra, a repercussão das redes sociais, né, deu uma manifestação mundial, né, de pesar, de protesto, né,
e de denúncia de de denúncia da violência no Brasil em geral. E por tudo que ela representa também, professor, ela dá voz a essas mulheres negras, feministas. Ela tinha acabado de sair de uma reunião, né, sobre justamente sobre com mulheres negras, né, trabalhando numa educação em direitos humanos, do empoderamento dessas mulheres, né, porque a mulher em si já sofre uma discriminação, já sofre violência nesse país. Agora, negra e pobre da periferia, esse era o trabalho, uma das frentes de trabalho dela era o trabalho comunitário, porque ela é de lá. Ela nasceu na favela, ela cresceu na favela, e ela conhece aquela realidade, e ela era porta-voz daquela realidade junto à política, né, local. Falando um pouquinho mais dessa situação do Rio de Janeiro, que o professor bem citou, que passa por uma intervenção militar, essa situação, esse contexto da cidade do Rio de Janeiro, é de desrespeito sistemático aos direitos humanos? Então, veja bem, a situação do Rio de Janeiro e do Brasil em geral chega num ponto tão grave de violência, né, e que o tema segurança passa a ser o grande valor da sociedade. Olha uma só. Grande jogada de marketing político. E a própria população, né, nesse tiroteio, dessas balas perdidas, morre criança, invade escola e tal. Quer dizer, vem ouvir do governo uma possibilidade de solução fácil. Só que deu um cheque em branco. Tem que ter normas, tem que ter regras. A intervenção militar, dentro da Constituição, tem normas, tem regras. Essas normas não foram seguidas na Constituição. Até hoje, por exemplo, oficialmente não começou. E o Exército já estava lá desde o ano passado. Então, é uma situação muito nebulosa que passa a gerar uma insegurança, ao invés de gerar segurança. Há uma aparente segurança, né? Os crimes continuam. Então, e é bastante complexo, porque as causas são estruturais. O próprio general que comanda a intervenção falou na televisão que não é possível solucionar sem políticas públicas, se não avançar nas questões sociais da favela. Não é a polícia que vai resolver as desigualdades sociais desse país. Claro que tem outras causas, né, de relação do narcotráfico, mas a causa principal que nós temos é um país que, há décadas atrás, pegou um caminho de modernização conservadora, que tecnológica, avançou tecnicamente em alguns campos, tal, mas nas questões básicas, estruturais, né, de saúde, educação, moradia, reforma agrária, não avançou. E isso vem à tona agora. E estamos no começo dessa explicitação. Entende? Como avançar, que é o grande desafio agora. Tá certo, professor. Mais uma vez, muito obrigada. Por hoje é só, o Unesp Notícias volta amanhã às 5h15. Mas antes você pode rever as reportagens e entrevistas no site ou na página da TV Unesp no Facebook. Tchau! Thank you.